Oi gente, eu sou a Regina Heringer e este é o canal Te Conto um pouco de tudo. Hoje normalmente seria a Terça Mistério / Casos Criminais. Mas hoje é um dia especial, é o Dia Internacional da Mulher. Aliás, parabéns para todas. Hoje vou falar um pouco sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é comemorado no dia 8 de março. É uma data muito importante no calendário mundial. É um momento de reflexão sobre a luta e as conquistas das mulheres, principalmente por igualdade e respeito ao longo da história. Mas você sabe qual é a verdadeira origem dessa data? Hoje vamos falar como surgiu a instituição desse dia 8 de março. Qual é a importância dele e ainda, quais são as lutas que as mulheres travam nos dias atuais que não podem ser esquecidas ou ignoradas? Confira. A origem do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em vários países no dia 8 de março. Apesar de, no Brasil, muitas pessoas acreditarem que esta data está relacionada a um incêndio em uma fábrica de tecido nos Estados Unidos, a verdadeira história é outra, um pouco diferente, como veremos a seguir. Primeiros movimentos nos Estados Unidos e Europa. A primeira manifestação em relação às mulheres ocorreu em Nova York no dia 26 de fevereiro de 1909. A passeata contou com cerca de 15 mil mulheres que protestaram por melhores condições de trabalho que na época eram muito precárias e exploradoras. Em outubro do ano seguinte, em Copenhague, capital da Dinamarca, aconteceu a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na qual a líder socialista alemã Clara Zetkin sugeriu que houvesse uma agenda anual de ações em prol das mulheres. Até o momento não havia uma data estabelecida, mas já em fevereiro do ano seguinte, 1911, diferentes manifestações foram iniciadas. O primeiro, 8 de março. A partir de 1911, as manifestações começaram a acontecer anualmente em diferentes datas entre fevereiro e março, de acordo com cada país. No dia 8 de março de 1917, um grupo de operárias saiu às ruas para protestarem contra a fome e contra o primeiro grande conflito mundial. Elas foram fortemente repreendidas e o episódio acabou dando início à Revolução Russa. Desde então, o movimento internacional socialista adotou a data como Dia Internacional da Mulher e as comemorações passaram a ser realizadas no mesmo dia em vários países. Oficialização da data pela ONU. A ONU, Organização das Nações Unidas, declarou o ano de 1975 como o, entre aspas, Ano Internacional da Mulher. E foi a partir desse ano que o 8 de março foi oficializado como o Dia Internacional da Mulher. Anualmente, homens e mulheres de todas as idades vão às ruas nessa data para manifestarem apoio às conquistas e para lutarem por mais direitos e respeito. O incêndio na fábrica de Triangle Shirtwaist. No Brasil, houve uma crença de que o dia 8 de março seria referente a um incêndio ocorrido na fábrica de tecidos Triangle Shirtwaist, no ano de 1911. Apesar do fato ser verdadeiro e muitas mulheres terem morrido nesse episódio, dois fatores são determinantes para que ele não seja o principal motivador da escolha da data. O primeiro é que o incêndio ocorreu no dia 25 de março e não no dia 8. O segundo é que movimentos anteriores já sinalizavam movimentações das mulheres em relação à luta por melhores condições de trabalho e de igualdade de direitos, como mencionado anteriormente. Outra corrente falava sobre um episódio ocorrido em 1857 em Nova York. Operárias de uma fábrica têxtil em greve teriam sido mortas em um incêndio criminoso por seus patrões. Contudo, não existe comprovação que esse fato seja verídico, muito menos que tenha ocorrido no dia 8 de março.
A importância desta data. Se você pensa que o Dia Internacional da Mulher é aquele dia do ano reservado para dar flores e chocolates para agradar as mulheres da sua vida, está muito enganado. Existem sim algumas ações legais para fazer nessa data. Mas o dia 8 de março é principalmente um dia de muita luta e também um dia de lembrar e celebrar todas as vitórias conquistadas. Aqui, alguns dos pontos muito importantes sobre esta data. Luta por direitos iguais. Apesar de já estarmos no século XXI, muitas mulheres enfrentam dificuldade em ter direitos básicos garantidos ao redor do mundo. Desde casos mais extremos, como em países árabes que imputam uma série de proibição às mulheres, inclusive o direito de ir e vir, até países mais liberais, como o Brasil, onde o machismo estrutural ainda dita muitas regras vividas no dia a dia. Por isso a data é tão importante, pois ela faz com que o mundo pare por um dia para ouvir o que as mulheres têm a dizer. E, a cada pequena intervenção, as mudanças necessárias vão sendo implementadas na sociedade. Ressignificação do papel da mulher na sociedade. Celebração das conquistas. O dia 8 de março também é um dia para celebrar as conquistas que sempre foram suadas. É um momento para lembrar que, por causa destas manifestações, hoje elas podem votar, serem votadas, podem representar sua comunidade, podem ser independentes e terem suas carreiras próprias. A data ajuda a valorizar o que foi realizado por todas aquelas que foram às ruas nas décadas passadas, que acreditaram em um mundo melhor e mais justo e proporcionaram às mulheres de hoje todos os direitos e acesso que podem usufruir. Lembrete de que a luta ainda é necessária. Apesar de tantos avanços e mudanças, há muito ainda a ser feito. A nossa legislação prevê direitos e benefícios, mas na prática ainda há muita coisa sendo feita com base no machismo e na misoginia. A cada Dia Internacional da Mulher, é preciso voltar às ruas e lembrar que a luta não terminou e que cada uma tem um papel fundamental nisso. As lutas das mulheres atuais. No início do século XX, a luta das mulheres era por direitos que hoje são básicos, como uma jornada de trabalho justa, direito de escolher seus representantes na política e de se elegerem para representar outras mulheres. Hoje essas batalhas já foram vencidas, mas ainda há outras batalhas que precisam ser guerreadas. Igualdade salarial. Quem não se lembra do protesto da jogadora de futebol Marta na Copa do Mundo de Futebol Feminino que aconteceu em 2019 na França, no mesmo jogo em que se consagrou a única jogadora de futebol do mundo a marcar 5 gols mundiais? O que mais chamou a atenção foi seu protesto na comemoração. Na chuteira, em lugar de um patrocínio, um símbolo pela igualdade no esporte. Ela, eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, maior artilheira em mundiais entre homens e mulheres, maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres, recusou o patrocínio porque o valor estava muito abaixo do que é praticado para os atletas do mesmo nível do sexo masculino. Se com tantos feitos e visibilidade Marta precisou se manifestar e dar um basta, imagine o quanto de mulheres não recebem salários inferiores aos seus colegas que exercem a mesma função. É uma luta no mercado de trabalho que, infelizmente, precisa seguir firme. E, por fim, falaremos sobre violência contra as mulheres. A violência contra a mulher está estampada na capa dos jornais diariamente. A Lei Maria da Penha é uma importante conquista, mas os agressores ainda existem e resistem. A grande maioria, maridos, companheiros que não aceitam o fim de uma relação ou que se sentem donos da mulher. Só em 2019 houve um aumento de mais de 7% na quantidade de feminicídios no país, sem falar nos casos de agressão física e sexual. O Dia da Mulher deve ser usado para ressaltar a importância da denúncia e para educar os homens desde novos para que eles respeitem as mulheres e não cometam tais crimes.
E não poderíamos deixar de falar sobre o feminismo negro. Outra corrente de luta social bastante relevante no Brasil é contra o racismo. Se mulheres já sofrem diferentes tipos de preconceitos e estigmas, quando falamos de negras, o problema se multiplica. A cor da pele e os traços étnicos são suficientes para serem classificados como pessoas inferiores, criminosas e outras coisas similares. Além de lutarem por seus direitos como mulher, elas precisam lutar por seus direitos como seres humanos, como acesso à saúde, educação, alimentação e emprego. Com isso, eu desejo a todas as mulheres feliz Dia Internacional das Mulheres, que nós venhamos a ter muitas conquistas ainda e todos possam aprender uns com os outros, a se respeitarem independente do sexo. Eu sou Regina Heringer, este é o canal Te Conto um Pouco de Tudo. Nós voltaremos na próxima playlist. Até lá!